A paz do Senhor, meus queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você nesta oportunidade. Louva a Deus por nos conceder mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos a poderosa palavra de Deus. Estamos estudando acerca do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, os planos do Senhor. E hoje vamos estudar acerca da lição de número 3, Acabe e o profeta Elias. É o tema da nossa lição de hoje. Vamos estar estudando acerca desta lição, em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar. O textuário diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio 6:9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acabe e o profeta Elias. Primeiro ponto da nossa lição, amados irmãos, fala acerca do casamento de Acabe com Jezabel. Primeiro subponto fala as consequências de escolhas erradas. Segundo, a rainha perversa. Dois pontos só nesse primeiro ponto. Consequências de escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, comentou o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azera, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade de Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então nós vemos aqui consequências de escolhas erradas. Nós vemos aqui um casamento sem aprovação divina, um casamento que não tinha nenhuma aprovação do Senhor, pois Acabe era para ser um homem que viesse ali a fazer os propósitos, cuidar dos projetos do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, mas Acabe não fez, não quis, foi vendido, se vendeu para fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então nós vemos que foi um rei que se perdeu no seu reinado. Era para ser um rei abençoado, cheio de glória, mas foi um rei que, ao invés de ser próspero e abençoado, foi caindo aos poucos e perdeu ali o seu reinado, e justamente por levar o povo de Deus a cometer idolatria. Então nós vemos aqui acerca dessa consequência de escolhas erradas. Rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido e ainda praticou a prostituição e a feitiçaria. Então nós vimos aqui que a mulher que se casara com Acabe era uma mulher demoníaca, uma mulher totalmente endemoniada, uma mulher cheia de ódio, de perversidade, uma mulher do pecado, mais conhecida como a mulher do pecado era Jezabel. Então nós vimos que Acabe foi atraído por uma mulher que jamais poderia ser a sua esposa, justamente por ele ser da linhagem de Israel, por ele ser rei de Israel.
um rei ali que deveria seguir ali os propósitos e os projetos do Senhor e ser um rei ali segundo o coração de Deus, um rei ali que viesse ser os olhos bons no caminho do Senhor. Mas, como nos ensina a Bíblia, a palavra, era um homem que foi mau, um homem mau aos olhos ao Senhor, então praticou, como diz aqui, o que era mal aos olhos do Senhor. Então ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Então, alguém que não atingiu ali e não quis atingir o que Deus queria que ele fizesse. Foi o que aconteceu. Casou com essa mulher, Jezabel, que era devota de dois deuses, como nós vimos aqui, é Baal e Azera, os dois deuses aqui, era adorado pelos sidônios, adorado aqui por Jezabel. Nós vemos aqui que esta mulher, ela destruiu os profetas do Senhor, então mandou matar muitos profetas do Senhor aqui, uma das ações dela, ameaçou a vida de Elias, dizendo que iria matar, mandou matar Nabote para possuir a vinha ali, satisfazer o ego do seu marido Acabe. Então Acabe estava ali totalmente cheio de desejo pelo aquilo que não era dele, era de Nabote, e ele desejou ali aquela vinha, se entristeceu por isso, e ali Jezabel mandou a matar ali Nabote para que ele viesse ter aquela vinha e ser dele. Então, só para satisfazer o seu ego. Então, algo terrível que não era para acontecer isso na vida de Acabe, mas aconteceu por ele fazer entreter, ou melhor, ele se relacionar com alguém que não poderia se relacionar. Amados irmãos, isso aqui serve para as nossas vidas, serve para nós, para o nosso conhecimento, para nós tomar as decisões corretas, decisões certas. Você que é jovem, que está em busca de um casamento, está em busca de estar ali, ter uma vida a dois, observe bem com quem é que você está se relacionando, com quem é que você vai se relacionar, principalmente você que é servo do Senhor, você que é evangélico. É muito importante você observar estes termos. Não se contamine com aqueles que não têm a mesma fé que você tem, porque isso vai trazer prejuízos na sua caminhada, na sua jornada. Isso se não tirar você da presença do Senhor. Você precisa ter muita sabedoria nisso aqui. É algo muito interessante. Existe muitas Jezabel querendo tirar muitos Acabe da presença do Senhor, e também existe muitos Acabe tirando mulheres de Deus ali da presença do Senhor. Então isso não pode acontecer. Você que é jovem, ore ao Senhor, peça a Deus sabedoria, a Deus resposta para você vir entrar e contrair um matrimônio assim, segundo a vontade do Senhor. Pode ter certeza, se você usar esses termos e fazer dessa forma, orando o Senhor, pedindo a Deus direção, esperando o Senhor responder, eu tenho certeza que você vai ser abençoado no seu matrimônio, no seu casamento. E tanto que a Bíblia diz que um jugo desigual, não podemos contrair um jugo desigual ou entrar em um jugo desigual. O que é um jugo desigual? É uma pessoa que não tem a mesma fé que você tem, ter outro tipo de fé, praticar outros tipos de culto e você se juntar a esse tipo de pessoa. Então isso é um jugo desigual, vai trazer destruição para a sua vida, vai trazer destruição para o seu casamento. Então não entre nessa. Se você viu alguém que se interessou e é de lá do mundo, ore a Deus. Se for da tua vontade, traga ela para a tua presença, ou traga ele para a tua presença,
quero ver ele te servindo todos os dias, e aí sim você tenho certeza que Deus vai lhe honrar, vai lhe abençoar grandemente, em nome de Jesus. Segunda coisa, amados irmãos, Elias prevê a grande seca. Elias prevê a grande seca. Vemos aqui a intervenção divina, o preço da obediência a Deus, e Deus sempre cuida dos seus filhos. Aleluia. Então, intervenção divina, a razão da sua idolatria e atrocidades, Acabe, considerado o pior rei de todo Israel por causa dos seus atos perversos pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou-lhe e lhe deu a sentença de que não haveria chuva, ao não ser pela palavra do profeta dado por Deus. A seca veio, a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados e diante de Deus. Então nós vemos aqui a intervenção divina, nós vemos aqui que segundo a palavra de Elias não iria chover sobre Israel, e a Bíblia vai nos mostrar que ficou 3 anos sem chuva sobre Israel. Então um feito que nunca houve na história ali, ficar esse tanto tempo sem chuva em Israel. Mas Acabe estava com o coração endurecido, coração voltado para trás e não se arrependeu dos seus pecados. Segundo, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. No caso disso, Elias teve que enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento. E mais tarde fugiu de Acabe e Jezabel, que ameaçaram de morte. Entretanto, desafiar as dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando uma viúva, a viúva de Sarepta. Então, algo interessante. Então, o preço da obediência a Deus. Então, nós vemos que o preço a pagar, Elias pagou. Por ele obedecer a Deus, ele foi perseguido, jurado de morte, mas Deus era com Elias, Deus sustentou, Deus ali enviou ali ao ribeiro de Querite, como nós vemos ali, sustentou com pão, ou melhor, sustentou com água ali do rio, e enviava corvos para o alimentar com carne. Então, algo glorioso na vida de um homem de Deus. Então nós vemos aqui que mesmo nessa situação, Deus o sustentava, Deus estava com Elias, então mostrando que, mesmo sendo obediente a Deus, Deus está no controle de todas as coisas. E o que acontecer, pode ter certeza, vai ser para a glória do nome do Senhor. Deus sempre cuida dos seus filhos. Na vida, ou melhor, na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha, do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar assim seu filho. Mesmo diante desse triste episódio, cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. A viúva obedeceu a ordem de Elias e lhe preparou a comida. Interessante a prova de fé desta viúva, onde Elias ali vai ser sustentado. Então nós vemos aqui que ela tinha somente um bocado de farinha, um pouco de azeite, e Elias ali fez um milagre ali, claro que com a permissão de Deus, que homem não faz milagre, o homem é canal de milagre, é usado por Deus para fazer milagre, é só o canal, mas quem faz o milagre é Deus, porque a honra é para Ele, a glória é dEle, e Ele é o Senhor digno de toda adoração. Então, nós vemos que Elias pede algo para ela e ela faz. Acredito eu, se ela não tivesse feito conforme Elias pediu, Elias o indicou, ali não iria ter prosperidade, não iria ter multiplicação. Então, ele pediu primeiro para ele.
ali e depois servisse ela primeiro. Então só tinha para o filho e para aquela viúva, mas ela fez conforme ele instruiu, ele ensinou, ou ele pediu e deu primeiro para Elias. Elias ali fez aquele bocado se multiplicar, como nós vemos aqui, e aí sustentou ali aquela família. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um milagre da multiplicação, algo tremendo que aconteceu ali, aquela viúva. Terceiro ponto e último é o encontro de Elias com Acabe, um coração endurecido, a sequidão espiritual do rei. Diz assim: a idolatria, a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. Total falta de discernimento espiritual para perceber que Deus estava fazendo através de Elias, a impossibilidade de se arrepender, mesmo com tantas evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Primeira palavra do rei dirigiu-se a Elias foi de acusação: és tu o perturbador de Israel? Olha só, o endurecimento do coração de Elias. Então ele não viu que era Deus trabalhando ali para que ele viesse se arrepender dos seus pecados, pois estava cego pela idolatria, cego pela sua vida de pecados. Então estava totalmente cego. Ele, seu coração estava tão endurecido em razão à recorrência do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Então o coração de Acabe estava tão endurecido que ele não viu agir, o trabalhar de Deus, o chamado de Deus para voltar, para reparar o altar que ele mesmo quebrou, o altar do Senhor, e levantou outros altares a Baal, a Zera ali na sua nação, levando o povo de Israel a adorar ali a Baal, a não saber mais nem quem era o Deus verdadeiro, se era o Deus verdadeiro ou se era Baal. Então o povo ficou conturbado, o povo ficou sem saber a quem adorar na realidade. Segundo e último subponto do terceiro ponto é a sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo que a não mais discernir os intentos do próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata sofre as consequências disso, mas também todas as pessoas que dependem dele. Então nós vemos a sequidão espiritual do rei foi tão grande que não só sofreu o rei Acabe, mas também todo o povo de Israel sofria ali as consequências dali do seu mau reinado, pois era um homem perverso, um homem que se tornou perverso, um homem que trouxe consequências terríveis para Israel. Todo o povo passou pela seca. Poderia chover em todo Israel e não chover na casa do rei, nas fazendas do rei. Não, mas não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus age. Então a consequência veio para todo Israel. Então Deus manda a chuva por bom, Deus manda a chuva por ruim, Deus manda o vento soprar também sobre a vida do ímpio, sobre a vida do justo. Então Deus manda desavença por causa do rei. O rei estava com o coração endurecido, seco, falto de Deus, falto da presença do nosso Senhor. E isso fez com que ele não enxergasse a verdade, não enxergasse o que Deus já tinha feito para que ele viesse a abrir os olhos. Mas pagou caro por isso, perseguiu profetas, mandou matar Jezabel, mandou matar profetas, matar
Nabote, dono da vinha, e ficar com a vinha. Então só passar a desfazer o seu ego. O seu coração estava endurecido, cheio de ídolos. Então habitava ali vários ídolos. Então perdeu-se a visão de Deus, perdeu-se a presença do Senhor. Então fez de tudo para que Elias não conseguisse estender o seu ministério, o seu propósito, pois ele queria acabar com a vida de Elias, matar Elias. Essa era a vontade desse rei, e por isso ele pagou caro por perseguir os profetas do Senhor. Nós vemos aqui, não só ele, mas também Jezabel perderam as suas vidas por cometerem tantas injustiças e levar o povo à idolatria. Veio o juízo de Deus sobre a vida de Acabe e Jezabel, como nos diz a palavra do Senhor, e pagaram muito caro por isso. Então isso acontece. E aqueles que perseguem o povo de Deus sempre irão pagar preço, porque a própria Bíblia nos ensina acerca disso, que aqueles que nós abençoarmos serão abençoados. Porém, aquele que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados também. Então, algo interessante. Então, é algo que o Senhor tem um pacto, um propósito acerca disso para com a vida dos seus profetas. Que Deus em Cristo os abençoe. Fique até a próxima lição, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.